Só ele começar. Bom, então agora estamos gravando, né, a transmissão. Então vocês mandaram aí, tivemos 64 respostas, né? Se alguém quiser ir mandando mais, que não deu tempo ainda, pode ir mandando, fiquem à vontade. E aqui a gente começou a ver um pouquinho da faixa etária das pessoas que vocês entrevistaram, né? Então tá bem distribuído. Hoje de manhã a gente teve uma predominância mais para o lado esquerdo ali, das pessoas mais jovens, mas hoje teve bastante gente agora à tarde teve bastante gente na faixa dos 40 aos 60. Então vamos ver se isso dá alguma diferença na percepção de saúde das pessoas, né, que vocês coletaram. Tá? Vou passar para teve 68. Mais alguém quer mandar? Que senão eu passo para o próximo já. Então vamos lá, gente. Agora o gênero, né? Então, o gênero das pessoas que vocês entrevistaram. Podem marcar aí no Meet. Ver como que foi. Mais mulheres. Quase o dobro. 67, falta um. 68, boa. Então fechamos aqui os nossos. Veio mais um. Legal. Podem ir mandando. Então, na turma de vocês, o familiar ou amigo, né, são predominantemente familiares e amigas. Né, temos uma predominância de mulheres. Então, lembrem disso quando a gente for discutir as noções de saúde para ver se tem alguma influência, tá? Então, vou mandar o próximo aqui. A ocupação, então, esses que não são profissionais da saúde, né? O que eles fazem da vida? Olha, professores, advogados, muitos estudantes, engenheiro, policial, bancário, bastante estudante. De manhã também foi bastante gente, bastante estudante. Mas apareceram umas coisas novas. Engenheiro, funcionário público. Legal. Então a gente já está conseguindo traçar mais ou menos o perfil dessas pessoas, né? São pessoas, mais ou menos metade tem de 10 a 30 anos ali, a outra metade tem de 40 a 60, né? E aí essas pessoas são predominantemente mulheres, muitos estudantes e alguns trabalhadores liberais, outros funcionários públicos. Então está bem diversa a nossa amostra. Vai dar para ter uma noção legal de conceito de saúde. Beleza, gente. Mais alguém para mandar? Tá bom. Eu vou para o próximo. Agora vai começar a ficar um pouco mais interessante. Como que essas pessoas que vocês entrevistaram avaliaram a própria saúde, em termos de nessas 4 opções, né, que a gente deu? Tem bastante gente regular. Uhum. As pessoas a família de vocês está mais crítica, gente. Bastante gente colocou regular. Olha, uma péssima. Entender isso daí.
68. Mais alguém? Ótimo. Então, vamos lá. Então, tivemos uma distribuição, a maioria está aqui no boa, né? Está mais satisfeito, né? Mas tivemos alguns regulares e um péssimo. Que fatores que essas pessoas falaram para vocês que eles achavam que determinava essa saúde, que eles classificaram como boa, né? A maioria deles. E os outros também. Eles falaram aí para vocês. Saúde mental, exercício, dinheiro. Dinheiro não tinha aparecido. Doenças crônicas. Olha, teve um que colocou não precisar de médico. Estamos embaixo, hein, gente? Fatores emocionais, doenças crônicas, ficou bem importante. Saúde mental. Então a gente vai percebendo, né, a complexidade de coisas que estão envolvidas na determinação da nossa saúde, né? Não só os aspectos mais físicos e biológicos, né? A própria consulta médica em si, mas outros fatores, né? Exercício físico, saúde mental, o bem-estar, a rotina que apareceu aqui, dinheiro, né? Então, acho que são. A gente começa a perceber essa complexidade da percepção de saúde das pessoas e como que isso vai se desenvolver, né? Ao longo da aula, a ideia é a gente ir delineando esse conceito e entendendo melhor como que isso funciona. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Bastante gente colocou em relação à frequência de doença, né? Não ter diabetes ou não ter pressão alta, não tomar remédio, ir ao médico, fazer exame. Então, uma noção mais direta, né? Agora, acho que... Peraí, deixa eu ver. 65. E aí a gente pedia para vocês falarem para a pessoa definir saúde em uma palavra, né? O que elas responderam para vocês? Bem-estar. Bastante bem-estar, integridade, disposição, felicidade. Então a coisa começa a se abrir um pouco também, né? Hábitos, ausência de dor, segurança, fazer o que se gosta. Bem legal, gente. Vai ficar bem bonita essa nuvem. Fé. Olha que legal. Fé não tinha aparecido de manhã, né? É outra equilíbrio, ausência da dor, bem, estar bem com o seu corpo, equilíbrio físico-químico. Hoje de manhã apareceu uma homeostase. Eu fiquei, uau, o pessoal está estudando a aula do Cassola. Foi interessante. Também apareceram alguns aspectos políticos que o pessoal falou, né? Então, do presidente, em relação à pandemia. Então, tem um monte de coisa que dá para a gente relacionar com saúde, né? E que nem sempre é a primeira coisa que vem na nossa cabeça enquanto profissional de saúde, enquanto estudante de medicina, mas que é o que as pessoas enxergam enquanto saúde. Né? Acho que deu para a gente ver alguns exemplos aqui na nuvem de vocês. Para ver se apareceu alguma coisa a mais.
Alguém colocou sexo. Justo. Sexo é vida. Tem a propaganda. Pé, segurança. Ficou bem bonitinho. Aí fica assim, né? A noção mais comum é isso, né? De bem-estar, de disposição, da coisa do físico, né? Mas a gente percebe que tem outros fatores aí, satélites, para discutir. Legal, gente. Agora vamos passar para o outro entrevistado, que a gente pediu para vocês entrevistarem um profissional de saúde ou um estudante de medicina. Teve gente que se entrevistou, né, um ao outro aí, entre os colegas. Aí a gente traça um pouquinho paralelo. Olha, bastante gente mais velha, então vocês acharam os profissionais formados, né? Legal. Um com mais de 70 anos. Dois. Três com mais de 70 anos. Olha que legal. Profissionais de saúde. Diferente. Mas um predomínio de gente jovem, né? Então um pouco diferente daquele outro perfil, né? Do familiar ou do amigo, que estava um pouco mais equilibrado ali, o 40 a 60 anos com o 10 a 30, né? Vamos ver se faz alguma diferença aí para vocês nessas percepções da saúde. Se mais alguém manda. Muito interessante essa parcela aí que está com mais de 70 anos, né? Apesar de ser pouquinho, vamos ver se influencia em alguma coisa. Agora, gênero, de novo, só que dos profissionais. Pedro está chegando aí. Pedro, conecta lá no Mente para você participar. De novo, mulheres predominando, uma amostra feminina. Estamos perdendo pessoas. Cadê as pessoas? Mais um, mais dois. Boa, gente. Força. Acabando. 59. Boa, pessoal. Então, vamos em frente. Aí a gente já sabe, né, que são profissionais de saúde, aí vamos direto para a percepção lá, para avaliação da saúde. Ver se tem alguma diferença. Esses profissionais são mais, mais saudáveis. De manhã teve uns péssimos aí. A gente falou, nossa, será que eles, muitos regulares, será que eles são mais críticos, né? Será? Já deu uma diferença aí para a gente pensar sobre também quando for discutir. Mas a maioria ficou na percepção da saúde enquanto boa, né?
Ah, faltam 3 dos que estavam acompanhando ainda. Mais um. Vizinho, gente, acho que já deu para ter uma ideia. Agora os fatores, né? Vamos ver outra nuvem de palavras agora dos profissionais de saúde. Vamos ver se aparece alguma coisa diferente aí, alguma coisa mais técnica. Vamos ver o que falaram para vocês. Atividade física, sono, fatores espirituais, alimentação. Olha lá, já apareceu ó, o discurso do presidente. Fatores políticos, tá certo. Bastante sono. Bastante sono, os profissionais de saúde não dormem direito. Hoje eu dormi 5 horas essa noite, sou a prova viva. Frequência de doença. Mas ficou predominando nisso, né? Alimentação, sono, saúde mental, atividade física. Então, fatores associados à parte biológica mesmo, né? O mesmo entre os profissionais de saúde. Mas aí tem algumas coisinhas que fogem um pouco. Questão do psicológico. Criatividade. Olha que legal. Em que a saúde é determinada pela criatividade. Bem interessante. Sedentarismo. Não fumante. O coronavírus. Não podia faltar, né? O coronavírus no dia de hoje. Realmente. Bacana. E que palavra que eles disseram para vocês? Pois é. Isso eram vocês entrevistando vocês mesmos ou foi gente da família mesmo? Monitoramento. Monitoramento. Ah, monitoramento na quarentena. Legal. Interessante. Ó, o biopsicossocial apareceu. Então, a professora Ana Cláudia vai discutir um pouquinho o conceito do biopsicossocial, né? Que a gente passa pela faculdade, se a gente não ouvir esse termo é porque a gente não se formou em medicina, né? Mas às vezes ele fica muito ali no campo das ideias e a gente acaba não refletindo tanto quanto, né, poderia sobre ele. Mas os profissionais aí estão buscando equilíbrio, bem-estar, plena consciência, olha só. Fé, esforço. Ó, o Ened estava comentando aqui, deixa eu ler para vocês. A minha entrevistada disse bem-estar físico, mental, social e econômico, mas não coube. É. Então, é o tal do biopsicossocial, né? Também dito de outra forma. Legal, gente.
Acho que deu para a gente fazer uma introdução bacana, né? Eu vou voltar aqui. Não, aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho de vocês, né? Qual que é a percepção de vocês? E aí a gente começa já a atividade propriamente dita. Atividade não, a aula. Aqui. Opa! Percepção. Então, isso tudo vai ficar disponível para vocês, essas nuvens de palavras, e a ideia é que vocês revisitem, né, essas nuvens de tempos em tempos para relembrar o que era saúde lá quando eu estava no primeiro ano, né? Então, sei lá, depois, mais para frente no curso, ver o que mudou. O Cláudio está falando do artigo. Isso, Fabrício, eu estava falando isso agora, ó, pensamos juntos. Se a gente vai mandar no Classroom para vocês todas as nuvens de palavras, dá para colocar uma do lado da outra, ver o que apareceu, aí vai ficar bem legal essa reflexão, tá? E o Cláudio falou bem do artigo do SESC, né? Então a gente vai discutir um pouco mais também. Agora a proposta, então troquem aí o código do Mente, agora o código é 80 45 39. 80 45 39. E aí a gente vai falar um pouquinho da percepção de vocês, enquanto estudantes de medicina do primeiro ano. O que é saúde para você aí em uma palavra? Vamos ver o que aparece. Motivação, bem-estar, as relações, né, os relacionamentos, paz emocional, longevidade, coletividade, treinar para o Colomed sempre aparece. Pagar as contas em dia, ai meu filho, nem me fale. Tá fácil não. Alimentação, estabilidade, autoestima, muita coisa, né, gente? Acho que você já tem esse conceito aí que saúde é um negócio muito, muito amplo, né? Que a gente precisa estudar aí vastamente para entender. Vamos ver o que mais. Tranquilidade, autocuidado. Muito bom. Ânimo, amor, esportes. As relações. Bacana, gente. Sair de casa. Pois é. Tá difícil, né? Mas vai passar, gente. Precisa ficar agora. Tem jeito. Tem que aproveitar o momento de ir no mercado, né? É o que tá tendo. Exercícios mentais. Legal. Acho que deu para construir uma nuvem bonita. Eu vou deixar o mente aberto, se vocês quiserem continuar mandando. Depois a gente salva. Então, agora, então a gente fez, né? Começamos a linha do raciocínio, colhendo aí as percepções de saúde, né? De uma pessoa da família ou um amigo, de um profissional de saúde ou um estudante da área da saúde, e agora de vocês. Né? Então, já apareceu um monte de fatores aí, um monte de fatores determinantes e um monte de coisa que representa a saúde para as pessoas, né? Para diferentes pessoas em diferentes lugares, né, da sociedade. Então, a gente vai começando a desenvolver esse senso. Aí, agora, cliquem na professora e a gente começa a discussão, pode ser? Obrigada, Marina. A Bruna também está aí, né, pelo que eu vi, além do Mike.
Vocês estão me vendo e me ouvindo, pessoal? Joia. Oi, Cláudio, João, Daniel, Júlia, Lucas, Paulo, boa. Então, bem-vindos agora ao meu cantinho aqui, né? Porque eu acho que esse mundo virtual, essas aulas virtuais também apresentam vocês para o meu espaço. É daqui que a gente se conecta. É uma pena que a gente não consiga ver cada um de vocês, mas espero que essa conexão ultrapasse a telinha aqui. A, a, a ideia, né? Então, acho que Marina começou a falar que a gente está no módulo 3, e o módulo 3 chama Introdução às Práticas de Cuidado. Então, no módulo 3, a gente vai ter uma aula sobre o conceito de saúde, uma aula sobre o conceito de cuidado, e depois a gente vai discutir a família Rocha, uma atividade que talvez os veteranos e padrinhos de vocês já tenham comentado, né? Então, a gente vai trabalhar primeiro 2 conceitos e depois vocês vão praticar esses conceitos em grupo, atendendo membros de uma família. Então, essa é a ideia do módulo, né? E por que começar falando sobre saúde? Eu fico encantada, assim, com a riqueza que é. Foram 3 perguntas e vocês vejam, né? Como é potente, como é... Tem similitudes, tem coisas parecidas, mas também tem muitas particularidades, né? Então, a Marina e a Bruna, nossa, isso está diferente de hoje de manhã, e se a gente tivesse ali na sala de aula, acho que a gente até conseguiria explorar, né, assim, essas nuances, mas muito bacana, eu fico daqui bem mobilizada com essas nuvens e com o perfil de pessoas que vocês conversaram. E aí, o objetivo da aula hoje não é fechar o conceito de saúde, né? Até porque já apareceu ali, é o pleno bem-estar biopsicossocial, que vira meio um mantra quando a gente vem para a área da saúde. É pelo contrário, é a gente ampliar, expandir esse conceito, tá? Que é um pouco o caminho que a gente tenta fazer no artigo, mas mostrar para vocês que, assim, cada um carrega o seu conceito de saúde e os pacientes que a gente vai atender também. E às vezes esse encontro é necessário, essa clareza, esse reconhecimento é importante. Então, só para eu também fazer antes mesmo de fazer a teorização, mas já fazer um parênteses, que a gente está falando de um recorte de saúde, eu queria que vocês digitassem aqui no chat, porque vocês viram, antes de mais nada, né, eu abri um Slido que está aqui, para vocês poderem, então vou copiar de novo no chat, para vocês poderem fazer perguntas, estou de olho aqui nele. E, paralelamente, aqui no chat, eu vou pedir para quem conversou com um profissional de saúde, me dizer quais eram as profissões da saúde com as quais vocês conversaram. Então, qual a formação dessas pessoas que vocês entrevistaram? Enfermeiro, estudante da TO, que bom. Médicos, fisioterapia, psicólogo, farmacêutico, fono, onco, boa. Nutricionista e enfermeira, boa. Interno, legal. E, dentre as pessoas já formadas, acho que os estudantes mais difícil, tem alguma das pessoas com as quais vocês conversaram que trabalham com práticas integrativas e complementares? Ou seja, médicos acupunturistas ou pessoas que fazem homeopatia, Ayurveda, para falar das especialidades médicas, mas que trabalham com Reiki, outras práticas integrativas, constelação familiar, tem tantas que trabalham com as PICs. Alguém conversou com algum profissional que tenha vivência ou trabalhe nessa área? Já até apareceu uma pergunta aqui no Slido, se já teve alguma atividade para entregar no Classroom. Não, da aula de hoje vai ter, mas depois da teorização. É o que eu posso adiantar. Pelo silêncio de vocês, não sei, vou esperar um tempinho. Medicina odontológica, psicomotricidade, a Marina não sabe se é PIC.
dependendo da abordagem, mas psicomotricidade não necessariamente é a PIX. Por exemplo, a dança circular, que trabalha uma coisa da motricidade, seria mais PIX, né? E às vezes quem trabalha com psicomotricidade trabalha com dança. Mas por que eu estou dizendo isso? Então, pelo silêncio de vocês, também é diferente da outra turma, né? Porque a gente vai discutir nessa aula uma visão de saúde e um debate que já não é fechado. Mas se a gente for para outras racionalidades médicas, então se a gente for para a medicina tradicional chinesa, para a homeopatia, para a medicina ayurveda, vocês vão ver que eles têm outra concepção de saúde, tá? Então, já é bastante a gente conseguir ampliar o nosso conceito ocidental e alopata de saúde. Então, esse conceito que vai se fixar numa saúde de um corpo físico que interage, onde existe um hospedeiro que interage com agentes que podem ser biológicos, físicos, químicos, mas que prejudicam a saúde desse hospedeiro e que estão no meio. Esse é o nosso foco hoje, discutir essa saúde, mas lembrar que em outros olhares médicos, em outros olhares de cuidado, pode ser que esse entendimento de saúde seja totalmente outro. Então, eu tive uma experiência de ouvir médicas tibetanas falando de saúde. É muito, muito, muito diferente. Desde a anatomia, desde a fisiologia, do processo saúde e doença que eles entendem. Então, é tudo bem particular. Estou falando, a conversa aqui, então, por isso que eu disse que era um parênteses, é a gente falar do nosso olhar na cultura ocidental, né, nesse território mais da alopatia, mais dessa racionalidade médica que entende essa tríade, agente, meio e hospedeiro, tá bom? Então, essa é a primeira ressalva bem importante, e não é ressalva, né, é um comentário, porque eu acho que a gente precisa situar. Depois a gente fala do portfólio, mas bom receber perguntas aqui. Vou só organizar para a gente encaminhar aqui o raciocínio primeiro da aula, depois a gente tira as dúvidas e se alguma perguntinha do Slido passar, vocês relembrem. A ideia é a gente conseguir realmente se conectar. Então, feito esse primeiro parênteses, assim, que a gente vai falar de um conceito de saúde específico para uma realidade, o que eu acho bacana colocar é que, assim, é um conceito bem dinâmico, e que, por exemplo, quando eu vim me fazer medicina, eu não pensava na complexidade dele, falava, já tenho na minha cabeça o que é ter saúde, é poder fazer as coisas, é ter capacidade física para batalhar, para estudar, para conseguir, né, me formar, e que esse conceito vai mudando ao longo do tempo. E aí, quando eu aprendi a frase, né, que a OMS coloca em 1948, que ela vai, então, tentar definir saúde, dizendo que a saúde é um estado de pleno bem-estar biopsíquico e social e não só ausência de doenças. Esse acaba virando o nosso mantra, assim, e muitos de vocês, os profissionais que vocês entrevistaram também, né, colocaram isso. Quando isso surge no pós-guerra, isso é um baita avanço, porque então a ideia era superar o conceito que até então era vigente, que saúde é ausência de doenças. Mas vocês vejam que nas 3 nuvens de palavras, com as pessoas que vocês entrevistaram que não eram profissionais de saúde, com os profissionais de saúde e da nuvem de vocês, aparece a questão de não ter doença, ou não ter o coronavírus, ou estar com os exames ok. Isso ainda marca, porque é muito mais fácil a gente conceituar a doença do que conceituar a saúde. Então, isso é a primeira coisa. Então, quando esse conceito surge, tem uma grande vantagem, quer dizer, a saúde não é ausência de doença. Mas, ao mesmo tempo, quando ele surge, tem um debate muito grande e, né, com o tempo, vai tendo uma conversa muito importante para dizer assim, um estado, primeiro, estado, que é uma coisa mais estanque, de pleno bem-estar biopsíquico e social, parece uma utopia. Alguns autores até vão dizer, para mim, esse é mais o conceito de felicidade do que o conceito de saúde. E na nuvem de vocês, também parece saúde é felicidade, saúde é bem-estar,
né? Então, começa uma discussão de, mas como eu meço isso? Como eu promovo essa saúde tão ampla? Como é que eu faço isso realmente virar prática? Então, uma série de conversas, tanto no ambiente acadêmico, quanto no ambiente político, decisório, ou das ações de saúde, vão sendo discutidas para como eu coloco, como eu traduzo esse conceito na prática, né? E lá no artigo a gente vai fazer uma discussão um pouco do percurso histórico desse conceito, e o Naomar, no livrinho que a gente compartilhou também, né, o que é saúde, que estava aqui em algum lugar, ele vai falar disso, deixa eu pegar aqui para vocês verem esse livrinho aqui, né, ele vai dizer um pouco dessa teorização e de como esse conceito vai ganhando força no ambiente acadêmico, mas eu fiquei pensando, assim, quando eu estava no primeiro ano, saúde é esse imaginário que eu tenho, minha vontade era muito, minha curiosidade era muito mais prática do conceito de saúde do que teórica. Então, eu vou contar para vocês como a minha ficha caiu do conceito ampliado de saúde, querendo, com a intenção que ela faça sentido para vocês. Então, vou contar e vocês fiquem à vontade aqui para fazer perguntas no Slido, tá? O que acontece? Na década de 70, lá no Canadá, o ministro de saúde canadense, que se chamava Lalonde, ele encomenda uma pesquisa para saber a perspectiva de saúde dos canadenses naquela época. E ele analisa essa pesquisa, ele quer saber do que morrem os canadenses, do que adoecem, e o que está envolvido nesse processo de adoecimento e morte. E ele descobre, nesse documento, não ele, né, mas o grupo de pesquisa que ele, então, encomenda, aponta que o processo de adoecimento dos canadenses está relacionado com 4 aspectos. Com a biologia humana, então, características genéticas, características relacionadas ao sexo, à idade das pessoas. Biologia. Tem um componente que ele fala, o processo de adoecimento dos canadenses tem a ver com o ambiente onde eles moram e trabalham. Então, ambientes onde, por exemplo, na área urbana, onde tenha carros com maior velocidade, onde tenha mais poluição, onde tenha mais estresse, ou no ambiente rural que tenha agrotóxicos. Então, características do ambiente. Saneamento, né? O terceiro fator que ele coloca é o estilo de vida. Então, o que leva as pessoas a adoecerem tem uma relação grande com o estilo de vida delas. Vocês colocam isso na definição de vocês, aparece isso, alimentação, atividade física, sono, atividade sexual, fumo, bebida alcoólica, os hábitos que a gente tem, os comportamentos que a gente adota. E o último é o acesso aos serviços de saúde. Então, no informe Lalonde, ele vai dizer assim, a sua saúde, a minha saúde, a saúde de quem a gente atende, depende dessas 4 coisas. Biologia, ambiente, estilo de vida e acesso aos serviços de saúde. Mas nesse documento canadense também, ele foi ver onde ele investe mais. Onde que o investimento em saúde é mais forte? Aqui, na organização dos serviços de saúde. Pouco a gente investe em biologia, pouco a saúde fala do ambiente e pouco a saúde falava de comportamentos. Quadro que mudou bastante, né? Desde a década de 70 até hoje, agora é muito mais familiar a gente incluir os comportamentos saudáveis na nossa nuvem do que a gente diz que é saúde, né? Então, se eu faço atividade física, antes ser sedentário não tinha problema, agora ser sedentário, não estou me cuidando. Então, desde o informe Lalonde e desses 4 elementos, começa uma discussão que a saúde é muito além do que o acesso ao serviço de saúde. E para a gente que vem da área médica ou da área de saúde, se a gente estender, né, para os outros profissionais com os quais vocês conversaram, parece que essa pontinha do acesso ao serviço de saúde é decisiva, assim. Tanto que algumas pessoas falam, saúde é ter os exames ok, ou tem gente que fala, é ter acesso ao médico quando eu preciso, né? Então,
esse é o primeiro momento que eu queria fazer uma pausa e vir aqui para o Slido. Para vocês, esses 4 campos de saúde, se vocês forem pensar na saúde de vocês, então vocês acham que o que vocês sentem hoje, a avaliação de vocês hoje, tem interferência da biologia, do ambiente, do estilo de vida e do acesso ao serviço, né, da organização do serviço de saúde? E se sim, que fator chama mais atenção desses 4? Qual é o componente que mais pesa na saúde de vocês hoje? Vocês conseguem colocar, acho que é melhor aqui no chat, desses 4, então, biologia, ambiente, estilo de vida e acesso ao serviço de saúde. O que vocês acham que mais pega, mais contribui? O ambiente, o estilo de vida, boa. Os primeiros falaram do ambiente, mas agora estilo de vida tá biologia, o Davi acha. Estilo de vida, definitivamente, o Arthur é taxativo. Muriel e o Davi acham que biologia, fico curiosa. Boa. E para vocês terem ideia, podem continuar colocando, mas acho que esse termômetro de vocês combina com o que o Lalonde achou no Canadá. Então, o Lalonde encontra, né, que o principal fator é estilo de vida, seguido por ambiente e biologia, e, em último lugar, acesso aos serviços de saúde. Um grupo de pesquisadores foi fazer a mesma coisa em Salvador, e a diferença que eles encontraram é que, para a realidade de Salvador, o ambiente tinha um peso um pouco maior, né, do que os canadenses encontraram. E esses estudos são da década de 70. Se a gente fosse fazer hoje, e sobretudo hoje, em meio a essa pandemia, com certeza a gente acharia coisas diferentes. Independente das porcentagens em cada fator, eu acho que a grande sacada, e isso para mim do Lalonde foi muito legal, quando eu tive esse contato na faculdade, foi perceber que a saúde é muito além do que a gente faz no consultório. Então, quando eu vou atender os meus pacientes, a expectativa deles de saúde, a imagem deles de saúde é muito, a experiência deles, não é a imagem, a experiência deles de saúde é muito além do que acontece dentro do consultório. Então, acho que isso é um primeiro passo bem importante, né? São vários, o Lalonde chama essas 4 casinhas, vocês vão ver que atualmente tem propostas indiferentes, colocando 6 casinhas, 5 fatores, mas a primeira desconstrução que eu quero fazer com vocês é que, assim, a gente da área de saúde, a gente está em um eixo. Saúde é muito maior do que esse eixo onde a gente está. Tá bom? Então, acho que isso é a primeira coisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nossa, várias. Após ampliar o conceito de saúde para além da medicação, como pô-lo em prática? Adorei. Como ampliar a assistência à saúde em uma perspectiva ampliada? Falaremos disso. E depois eu vou falar do portfólio, prometo. Eu sinto que tenho um bom plano de saúde, eu tenho a saúde garantida. Pois é, são comentários que a gente escuta, porque no livrinho do Naumar, o que é bacana é que ele vai dizer assim, tem a saúde como fenômeno, que é essa experiência que a gente passa, com potencialidades, com necessidades, com demandas. Guardem esse binômio, demandas e necessidades, que a gente vai falar lá na família Rocha. Então, tem uma sutil diferença entre demanda e necessidade, mas a saúde como fenômeno é isso, é essa expressão de potência, capacidade. Mas tem a saúde como valor, desde um valor como bem comum, mas um valor como um de vocês colocou aqui na pergunta, né? Assim, eu tenho plano de saúde, então eu tenho saúde. Como se saúde fosse um produto que eu posso comprar. Então eu tenho plano de saúde, eu faço os exames, eu tenho acesso às vacinas, eu tenho acesso às medicações, então eu estou saudável. E aí é um entendimento. E aqui, nessa aula, a gente não está para dizer, tem o vilão e é o mocinho, esse é o conceito certo, esse é o errado. Para mim, o que a gente quer discutir é que existem camadas no conceito de saúde, e compreender a saúde como mercadoria é uma camada.
há muitos interesses. E agora a pandemia, a gente está vendo claramente isso, né? Tem muitos interesses, desde fazer o diagnóstico, encontrar o melhor remédio, os insumos que estão relacionados, o que é a gente garantir a saúde individual e coletiva. Então, entender que tem essa camada de saúde como mercadoria e a saúde no contexto político é decisivo, tá? Então, primeira coisa é que o informe Lalonde expande, para dizer, saúde é muito além do que a gente faz no consultório e tem a ver com tudo isso. Mas o Lalonde, ele vai definir saúde e, na verdade, ele coloca a saúde na direção de saúde ser um recurso para as pessoas fazerem algo. Então, ele não tem uma definição bonita, como a OMS propõe, né? Mas ele vai dizer assim, a gente precisa entender que a saúde não é a finalidade das pessoas. A saúde é um recurso. Eu, Ana, quero ter saúde para ver minhas filhas crescerem, para me realizar no trabalho, para realizar alguns sonhos que eu tenho e que eu estou investindo neles. Então, a saúde é um recurso para algo maior. Então, ele não propõe uma definição, mas ele vai dizer, saúde serve para algo, não é o desfecho. E essa semente, ou alguns autores falam, isso é uma mudança sutil, mas é muito radical. Porque quando a gente está no consultório, a gente precisa lembrar disso, né? E aí eu vou contar o meu primeiro... Espera aí, que eu vou contar um exemplo, mas eu fico curiosa para ver as perguntas de vocês. Acredito que o SUS é a solução para o mundo. Poxa, olha, eu queria acreditar. Eu acredito que sistemas universais de saúde são a solução para uma saúde equânime, mas não uma panaceia, assim, mas também rende uma boa conversa. Fomos questionados sobre qual palavra representa a saúde, e eu gostaria de saber para você, professora, qual a palavra. Marina e Bruna, vocês já sabem a minha palavra, mas eu vou deixar vocês curiosos, só no finalzinho eu vou falar, tá bom? Mas boa pergunta. A questão das relações interpessoais seria uma vertente do ambiente? Sim, acho que elas são fundamentais na conceituação de saúde. Exatamente, então, desde que o Lalonde colocou essa questão do ambiente, e ele estava falando de um ambiente muito mais, não da ambiência, que inclui as relações, mas do ambiente físico, do ambiente palpável que a gente tem, não do relacional, né, uma discussão muito grande sobre a interferência do ambiente nesse processo de saúde densa vem acontecendo. E aí, nessas discussões todas sobre saúde, em 2011, então, tem esse movimento canadense, que vem do Ministério da Saúde canadense, que é um documento norteador das práticas, e que vai impactar na formação dos profissionais. A gente não está falando dos acadêmicos, dos pesquisadores, a gente está falando de um campo prático, né? Então, Lalonde era totalmente do fazer a saúde acontecer, de traduzir a saúde dentro de um sistema de saúde. Traduzir a promoção da saúde, né? Mas o debate acadêmico continua acontecendo, e afinal, né, a gente está aqui falando de uma aula porque a gente quer ter uma ideia também de qual é o conceito de saúde hoje. Se em 48 o pleno bem-estar biopsicossocial teve vantagens, mas a gente já desconstruiu que teve algumas desvantagens, quais são as propostas hoje para a gente falar de saúde? Então, em 2011, uma pesquisadora dos Países Baixos, a Huber, Amy Huber, que eu não vou saber falar o primeiro nome dela, mas ela propõe uma definição no BMJ, que é um periódico super forte, né, lido pelos médicos, independente da especialidade. Então, ela diz assim, saúde é a capacidade da gente se adaptar e autogerenciar as mudanças físicas e psicológicas e ambientais que acontecerão ao longo da nossa vida. Então, repetindo, é a capacidade da gente se adaptar e autogerir ao longo das mudanças corporais, físicas, psíquicas e sociais, né, ambientais que acontecerão. O que vocês acham dessa definição?
Coloquem aqui no chat. Quem que vê vantagens? Quais as vantagens que vocês veem dessa definição? Da gente falar em uma capacidade de se adaptar e gerir. Vocês veem alguma vantagem nessa definição? Enquanto vocês vão pensando, o Davi fala, essa definição traz muita ideia de autonomia, isso aí, que a gente colocou na aula, né, de profissionalismo, de ética, tem a questão da dinamicidade, né, de não ser mais um estado, né, dinâmico, uma busca constante, né, e adaptativa, se sentir bem fora da zona de conforto. Boa, e tem uma pergunta aqui, e acho que tem a ver com o que a gente está contando. Qual é a importância de se ter um conceito de saúde, né? Por que a gente está falando de tudo isso? Sabe por quê? Se alguém mais viu vantagens nessa definição da Huber. E vou dar um exemplo muito, acho que infantil até, mas que para mim ele é forte. Se eu falar para vocês, qual é o conceito de árvore? Aparece uma representação mental de vocês. Que concepção que vocês têm de árvore? Que concepção vocês têm de médico? Tem o imaginário que a gente espera que com a aula, as aulas do módulo 1, de profissionalismo, de ética, a gente tenha conseguido ampliar, né, essa concepção do que é um médico bom, do que é um médico profissional, não bonzinho, mas um médico competente, profissional. Agora, se a gente não discute o que é saúde, para a pessoa que fez essa pergunta, vocês viram, cada um vai para um caminho, tem similaridades, mas tem muita divergência. Então, e diferenças, né, não são nem divergências. Por exemplo, a questão financeira que apareceu aqui, não apareceu hoje de manhã. A questão espiritual que apareceu aqui e coletiva, não apareceu tanto de manhã. Tem um gabarito? Não tem. O que precisa é a gente saber que quando eu falo saúde, na minha cabeça aparecem algumas coisas, na cabeça da pessoa que eu vou estar conversando aparecem outras, e eu, como médico, preciso ter esse conceito ampliado, porque quando eu estiver olhando para o meu paciente, essa conexão que eu preciso encontrar, essa fusão de horizontes. Não sempre, não é que toda consulta tem que ter essa pergunta, mas tem alguns momentos que essa pergunta faz diferença. E a gente entender o que é saúde para o outro, o porquê que o outro quer ter saúde, ajuda. Então, eu vi aqui que o Cláudio está perguntando, né, mas a saúde é uma zona de conforto em si? Depende, né? Pela que vocês aqui estão, a Jéssica já respondeu, acho que é uma zona de conforto, mas que para atingi-la requer esforço. E eu brinco, assim, quando eu atingir, como é um processo que eu vou me adaptando, pode ser que no dia seguinte já mude o que eu quero, o meu projeto, já mude a minha expectativa de funcionalidade. Então, acho que agora é a hora de um exemplo para vocês. Eu estava atendendo, existia no HC um serviço que chamava Centro de Promoção da Saúde, bem diferente dos outros ambulatórios, onde as pessoas não iam com queixa, as pessoas iam para promover saúde. Então, a gente fazia desde exames de rastreamento, atualização de vacinação e também apoio para aconselhamento para mudanças de comportamento. Quem queria parar de fumar, quem queria gerenciar o estresse, quem queria comer melhor, fazer atividade física. E nesse ambulatório veio um paciente de 80 anos que fumava um maço de cigarro por dia. Só que se você avaliando o estado clínico dele, ele não tinha DPOC grave, ele não tinha insuficiência coronariana, não tinha prejuízo de órgãos
importantes, não tinha insuficiência arterial, assim, não tinha uma consequência séria do cigarro compatível com o tempo que ele fumava. E aí, o interno que atendeu foi lá falar, discutir o caso comigo e falou assim, mas, Ana, ele não tem nenhuma consequência da doença tabagismo, porque tabagismo tem um CID, né, é uma doença. Será que vale mesmo a pena ele parar de fumar? Ele vai ter abstinência, vai ser difícil. Para quê? Será que alguns de vocês pensariam isso? O que a gente, e eu na graduação, cheguei a pensar isso também. Qual é a grande questão quando a gente tem um conceito ampliado de saúde? É perguntar para esse senhor, mas por que o senhor quer parar de fumar? E qual foi a resposta que ele deu? Porque ele queria ganhar beijo dos netos dele, que se recusavam a dar beijo porque ele cheirava cigarro. A gente vai ajudar esse senhor a parar de fumar? Vai. Mas eu só vou ajudar, e vou ajudar com mais determinação, ou mais motivação, que foi uma palavra que vocês usaram também, se fizer sentido tanto para mim quanto para ele. E para fazer sentido, a gente precisou dessa pergunta, mas por que o senhor quer mudar isso agora? Né? E porque tinha esse desfecho. Então, dá para entender por que é importante a gente falar de conceito de saúde e fazer essa integração, né? Porque é só nesse movimento que a gente consegue, às vezes, fazer a fusão com o paciente, a fusão de horizontes, que a gente chama. Então, acho que tudo isso para responder a perguntinha que estava ali no por que é importante ter um conceito, né? E aí, valorizar mesmo as vantagens. Boa. Valorizar as vantagens dessa definição nova da Huber, que vai falar: saúde é você ter capacidade de se gerir, de se adaptar para essas mudanças que vão acontecer. E aí alguém colocou aqui também, mas esse excesso de autonomia não traz consigo o perigo de culpabilização? Então, além das vantagens que vocês colocaram, de ser uma coisa, então, que no meio acadêmico vem se discutindo, é um pouco mais factível, mais alinhado com a realidade, já diz um pouco desse caráter mais dinâmico, tem várias desvantagens, essa definição de 2011. Tem a desvantagem que ainda é difícil de medir, tem a desvantagem que traz uma coisa mais para o indivíduo, quando a gente sabe que a saúde não é só individual, então fiquei bem feliz que na nuvem de vocês apareceu a questão da coletividade. E tem esse risco da gente culpabilizar. Por isso que na promoção da saúde, quando a gente vai falar da saúde, não é esse senhor sozinho que tem que conseguir parar de fumar. E se ele não parar, a culpa é dele. Se eu não consigo ter saúde, a culpa é minha. Não é. A saúde, ela depende tanto de aspectos de habilidades individuais, mas de políticas públicas, do reforço da ação comunitária, de reorientação dos serviços de saúde e de ambientes favoráveis. Então, eles vão dizer que para promover saúde, eu preciso fazer 5 coisas. Lá, os canadenses. Quando o Lalonde solta esse informe, ele vai dizer, para a gente promover saúde, precisa ter movimento em 5 frentes diferentes, não é só o indivíduo. Eu já mando aqui o número do Slido, ou melhor, vou pedir para a Marina fazer isso, por favor, o número da perguntinha do Slido para a Murielle. Então, a gente realmente tem que correr, tem que ficar muito atento para não culpabilizar, mas também colocar a corresponsabilidade na pessoa, abrir espaço para a pessoa participar dessa discussão. E às vezes a gente faz isso pouco, tá? Então, essa definição da Huber, ela tem essa potência de implicar o outro. Mas o que eu achei muito sacado da Huber e por que entre tantas discussões eu trouxe ela para vocês verem? Porque não ela, como pesquisadora, ela propõe essa definição. Mas foi muito legal, porque ela foi para a prática e ela foi perguntar para 7 stakeholders, 7 grupos de pessoas interessadas, o que eles achavam da definição dela. Então, ela foi perguntar para pacientes com doenças crônicas, para cidadãos, para os tomadores de decisão das políticas públicas,
para os pesquisadores, perguntou também para os gestores de planos de saúde e perguntou para os profissionais de saúde, médicos, fisioterapeutas, enfermeiras, o que eles achavam da definição. A mesma pergunta que eu fiz para vocês, vantagens e desvantagens. E isso que eu estou comentando, né, das vantagens e desvantagens, foi o que alguns de vocês trouxeram aqui, mas também apareceu na pesquisa dela. Vantagens de pontuar um pouco a dinamicidade, de trazer a responsabilidade, mas a desvantagem de ainda ser difícil medir. Então, ela fez uma outra pergunta, que foi parecida com o que eu fiz para vocês. Então, me contem, o que é saúde para vocês? Quais as dimensões de saúde que vocês acham que é importante? Nesse fenômeno adaptativo, nesse fenômeno de autogestão, quais são as dimensões que vocês acham importantes? E agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Porque ela encontra 6 dimensões nas falas dessas pessoas. E ela conversa com muita gente, viu, pessoal? Ela faz um estudo qualitativo primeiro para ouvir essas pessoas e depois ela faz um estudo quantitativo. Ela vai lá e vê se aquelas variáveis que as pessoas falaram fazem sentido para um grupo maior. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Preciso de um sim. Obrigada, hein? Vejam só as categorias que ela colocou, né? Então, ela acha 6 dimensões. Funcionamento corporal, né? Que até na nuvem de palavras apareceu, assim, o determinante de saúde é a saúde no meu corpo. Então, é essa dimensão aqui. As funções mentais e a percepção sobre elas, a dimensão espiritual, que no grupo de vocês apareceu, achei bem interessante, uma dimensão de qualidade de vida, do bem-estar, de conseguir executar um projeto de vida, participação na sociedade e conseguir fazer as atividades de vida diária. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Essas são as 6 dimensões que a Huber achou, mas vejam a diferença quando os médicos, então 317 médicos são convidados a colocar num score, quanto que eles acham que cada uma dessas variáveis é importante. Olha a curva dos médicos. Então, a variável espiritual vai lá para baixo, qualidade de vida, né, fica quase ali com a percepção corporal, participação na sociedade super embaixo, e as atividades do cotidiano, do dia a dia também. E os pacientes em roxinho, vejam a diferença do que a gente atribui de valor para o que os pacientes com doença crônica atribuem de valor, né? Tem certo ou errado? Não, o que a gente está falando aqui é que tem diferença. Se vocês forem ver, ó, aqui tem os pesquisadores, os pacientes em verdinho, né? Quem toma decisão, que está lá embaixo. Só para a gente ver que a questão do corpo é mais unânime, assim. Mas quando a gente vai para a dimensão espiritual, por exemplo, tem uma variação enorme. Quando a gente vai para a questão de qualidade de vida, a variação já é um pouco menor, né? Mas só para dizer que não vai ter unanimidade, pessoal. Não vai ter. Então, a ideia é um pouco, explorando essas 6 dimensões da Huber, mostrar que haverá diferença de acordo com o interlocutor. Mas eu acho bacana essas 6 dimensões para a gente pensar assim, na nossa formação médica na FEMUSP, o que a gente vai ver mais? As 2 primeiras, a questão do corpo e mental. A gente vai ver a questão espiritual? Pouco. Tem alguns instrumentos que a medicina de família usa para abordar a questão de espiritualidade e religiosidade, mas a gente vai ver pouco. A questão de participação social, menos ainda. Agora é um riso de nervoso, tá? Porque a gente tem que escolher o que a gente vai priorizar, e não dá para dar conta das 6 dimensões. Qualidade de vida, a gente vai falar um pouco mais, mas religiosidade, participação na sociedade, a gente vai falar menos. E o dia a dia, né, aquele último item, que é o funcionamento, a potência para as atividades de vida diária, menos.
Mas pensando nesse último tópico, e como eu vi que alguns de vocês falaram com pessoas da TO, da Físio, eu faço uma provocação para vocês. Nós, médicos, a gente tende a ver menos as atividades de vida diária, as atividades de vida independente, mas esses são desfechos super importantes para quem está na Físio, na TO. Então, se vocês conversarem com essas pessoas mais a fundo, né, vocês vão ver que tem toda uma aproximação do conceito de saúde desse desfecho, que é rico a gente poder compartilhar. Então, fica aí o convite. E vocês vão ver que a TO, por exemplo, aprende sobre o corpo de um outro jeito que a gente na medicina aprende sobre corpo. Então, provocar para vocês que o que a gente vê na nossa formação como médico é um recorte, tá? E que a Huber está propondo um jeito de falar, mas que não é o único, que não é o certo, que não é o melhor. É um jeito. Então, fica a provocação aí para vocês pensarem nisso. E faz sentido isso que eu estou dizendo? Vamos aqui para o Slido para ver se tem alguma pergunta nessa direção, então, mostrando essas 6 dimensões da Huber. Isso faz sentido para vocês? Aí já apareceu aqui o papo da presença, porque eu lembro que eu tinha lido também. Espera aí, que agora, se eu perdi alguma coisa aqui, será marcada a presença? Por enquanto, Marina depois me corrige se estiver errada, para as aulas da UC0, a gente está mais flexível com essa questão da frequência. Não é tanto, não tem que responder uma lista, mas fazer as atividades, né? Eu acho que a ideia é que vocês possam se aproximar dessa reflexão que a gente está provocando, né? Mas depois Marina complementa aí no chat, por favor. Como a FEMUSP trabalha essa questão de unificação das áreas da saúde. Eu só conheço a JUS. Que bom que você já conhece a JUS. Para você, então, a JUS é a Jornada Universitária da Saúde, né? Formalmente, então, dentro dos currículos obrigatórios, infelizmente, a gente não tem um momento que vocês vão cruzar com a Físio, Fono, TO. No internato isso acontece, mas vocês não discutem casos necessariamente juntos. Bruna está aí para falar depois, se ela quiser. Mas existem várias iniciativas, então tem o simpósio interprofissional de graduação, onde a gente discute dor, tem a JUS, tem a bandeira, tem o EMA, tem algumas iniciativas de extensão ou optativas, tem 2 disciplinas optativas, onde vocês se integram. Por que a gente ainda não consegue fazer o interprofissional? Da medicina são 175. Aí da fono mais 25, da físio mais 25, da TO mais 25, da enfermagem mais 90. Se a gente for somar, a gente tem muitos alunos para a gente pensar em atividades juntas. Então, esse é o desafio. O Milton já comprou essa bandeira, a gente está tentando fazer aproximações, mas por enquanto elas acontecem nas extensões e nessas conversas. Mas aqui, para a gente dizer assim, o conceito de saúde para cada profissão de saúde também tem suas particularidades. Explorem, sejam curiosos, investiguem quais são as diferenças, quais são as semelhanças, porque é assim que a gente aprende. Eu não vou, e nem é meu propósito aqui, esgotar. O que eu quero é deixar vocês curiosos para dizer, conceito de saúde é uma coisa muito grande. E como diz o artigo, né, não é um luxo, não é uma filosofia, como fala o Pedro Lemos, que conheceu vocês lá para falar do Photovoice, não é brisar. É uma necessidade política, prática, é uma necessidade para guiar nossas ações como profissionais de saúde. Se a gente não para pensar nisso, a gente reduz saúde ao funcionamento do corpo físico. Tá? Então, é um pouco nessa direção, assim, a provocação de conversar com os outros cursos. O nome da pesquisadora é Huber, eu vou copiar o nome delas aqui, depois eu passo para vocês o artigo, tá bom? Mas acho que é uma das pessoas que vai nessa direção. Eu vou compartilhar a tela de novo com uma novidade, que agora, depois da conversa com vocês, espera aí que são muitos botõezinhos que eu tenho que apertar aqui.
O Naumar, então, além da saúde como fenômeno e saúde como medida, que é isso que a Huber está tentando fazer, como a gente mede essas dimensões, como a gente mensura, como a gente interfere nessas dimensões, uma das perguntas que vocês fizeram, que é aquela categorizada assim, como você avalia a sua saúde? Ótima, boa, regular ou péssima, né? Ela é uma pergunta que eu não sei se vocês acharam esquisita ou muito fechadinha, mas ela é uma pergunta usada num inquérito populacional. O que isso quer dizer? Anualmente, desde 2013, acho, ou antes até, o Brasil faz a pesquisa nas 27 capitais por telefone, perguntando várias questões de saúde. Então, desde morbidade referida de hipertensão, diabetes, mas também acesso a exames preventivos, Papa Nicolau, mamografia e autopercepção de saúde. E isso acontece nos Estados Unidos também desde a década de 80. E cada pergunta nesse inquérito é super ponderada, porque é um baita investimento financeiro, um super investimento intelectual de análise, e tem que ser perguntas que mudem a nossa prática, a prática que direcionem o sistema de saúde. Então, eu estou projetando para vocês as respostas dos adultos que responderam que o estado de saúde era péssimo ou ruim, né, nas 27 capitais, e eu coloquei aqui um destaque, né, em São Paulo, as respostas dessas pessoas, e são muitas pessoas, né, ficou em 4%, a frequência de pessoas que respondem que a saúde está ruim ou péssima. Na amostra que a gente fez, e que é uma amostra super pequenininha e enviesada, né, fazendo o cálculo, deu 22%, se a gente for ver 13 pelos 59 que responderam, ou seja, mais gente. E a Marina falou, precisa explicar isso, né, Marina? Você se perguntou, e aí agora tá de conseguir fazer essa comparação com o dado nacional de 2018. E por que será que aqui, nessa nossa amostra é pior, nesse nosso momento é pior? Porque a gente está vivendo toda a questão, né, do isolamento, uma questão financeira fortíssima que apareceu aqui na nuvem de vocês, tem uma série de determinantes que impactam nessa autoavaliação de saúde que não são doenças necessariamente, né? Então, a primeira coisa. E por que essa pergunta é importante? Porque vários estudos mostram que a porcentagem de gente que responde ruim ou péssima é um indicador de pessoas que vão procurar o sistema de saúde, pessoas que vão se ausentar do trabalho, pessoas que vão precisar de consultas ou até internação. Então, essa perguntinha, quem respondeu ruim ou péssimo, precisa de atenção. E não é que precisa de remédio, precisa fazer exames. Não, a gente precisa conversar melhor sobre o que está pegando na saúde, para ver se são determinantes que cabem aos profissionais de saúde lidar ou não, se são determinantes que extrapolam. Então, essa perguntinha que vocês fizeram e que eu estou mostrando para vocês, o país todo faz, né? A gente faz em todas as capitais. E nos Estados Unidos, eu não consegui recuperar o dado de lá, mas posso pôr para vocês também. Ele é um jeito importante, e isso é muito legal da gente perguntar no consultório. Porque às vezes a gente está com um paciente diabético, hipertenso, com multimorbidade, e você pergunta para ele, como você acha que está a sua saúde? Ótima, boa, regular ou péssima? E tem vários que vão responder, tá boa, doutora. Isso já é um bom ponto de partida. E tem vezes que você está conversando, já passei por isso também, eu era médica do trabalho, com adolescentes ou jovens trabalhando no telemarketing, que não tinham uma doença crônica instalada, não tinham um diagnóstico ainda. Como está a sua saúde? Péssima. Né? Então, são preditores, é um preditor que ajuda a gente na conversa, no encontro, né? Para realmente oferecer um cuidado, que era a pergunta de como transfere isso para assistência, né? Então, acho que isso é super importante. Essa perguntinha é um marcador bacana e que a gente usa pouco e que o inquérito populacional a cada ano vai mostrando para a gente essas questões. Ai, pronto.
Nossa, tem várias perguntas aqui diferentes. Eu vou pedir para a Marina também me ajudar, para a gente deixar no estacionamento, então, a questão do portfólio e do Photovoice. Mas tem uma pergunta que muito me pegou aqui. Me sinto impotente para atuar em promoção da saúde nesse conceito ampliado, porque como eu vou lutar contra a violência, a poluição, desigualdade? Me sinto pequeno, né? Os problemas são grandes e eu pequenos. Então, vou continuar para vocês a história do senhorzinho, só para ir nessa direção. Lembram lá do senhorzinho de 80 anos que queria parar de fumar, que não tinha nenhuma consequência grave do tabagismo, mas combinamos com ele no primeiro mês de retorno que ele ia diminuir pela metade o maço de cigarros, que ele ia fumar em vez de 20, 10 cigarros, e ele conseguiu. Aí, o próximo passo era, então a gente vai marcar a data, e o senhor vai pôr o adesivo para parar de fumar. E aí, todo mundo otimista. Quando ele volta na consulta, ele está fumando 1,5 maço. Primeira reação, tá vendo, Ana? Não dá, ele entrou em abstinência, não aguentou, voltou a fumar. Grande questão, a gente tem que perguntar para ele. Mas o senhor falou que queria para ganhar o beijo dos seus netos, né? O que aconteceu? E aí, o que aconteceu é que uma neta dele, que morava nos fundos, começou a se envolver com um traficante e ela e o namorado novo quebraram a caixa d'água da casa do velhinho porque queriam tirar os avós da casa. E aí esse silêncio é porque até hoje eu lembro, assim, isso é um problema bem grande, né, para quem escreveu aqui. Como é que a gente faz para lidar com isso? Aí a gente tem que entender que esse problema de saúde extrapola o que eu posso fazer no consultório. Aí a gente chamou assistente social, conversou, o senhorzinho estava super sofrendo, porque ele amava a neta dela, a neta dele também, então, poxa, não queria denunciar, não queria isso, não queria aquilo, e tem o Estatuto do Idoso, e como a gente conversa e como chega no meio do caminho, e aí a gente conseguiu conversar com ele, teve uma estratégia de separação de corpos, teve toda uma intervenção do serviço social, e ele conseguiu parar de fumar. A gente não resolveu o problema da neta, do traficante, a desigualdade, mas a gente incluiu no nosso tratamento, no nosso cuidado, e a gente não incluiu sozinho. Foi um trabalho em equipe, longitudinal, que dessa vez deu certo, tem vezes que não dá certo, mas a gente compreender essas multicamadas, e a gente é pequeno mesmo, mas a gente não está sozinho. E o outro tem muita potência. Então, esse senhorzinho, ele estava muito determinado, virou o propósito dele parar de fumar. Então, com toda essa diversidade, para ele virou uma meta, assim, tinha um sentido maior ele parar de fumar. Ganhar o beijo do neto era, sei lá, era ganhar a Calomed para alguns de vocês, sabe? Virou um porto seguro significativo. Então, para mim, esse exemplo foi muito mobilizador. Tanto para a potência, da gente perguntar o que é saúde, o conceito ampliado de saúde, mas para a gente entender que dá conta dessas outras dimensões, não seremos nós sozinhos, não será num atendimento só, não será em todos os atendimentos, porque pode ser que isso não aconteça sempre, mas a gente tem que ter guardado essa carta na manga. Às vezes isso pode ser necessário, às vezes isso pode promover o encontro com a outra pessoa que está na minha frente, tá? Então, não sei se esse exemplo faz sentido, se a pessoa que escreveu conseguiu se ver nessa situação, né? E na UC4, quando a gente vai discutir o processo saúde e doença, a gente vai discutir mais desses determinantes sociais, né? Tem uma discussão super grande na educação médica de como a gente discute os determinantes sociais sem paralisar, né? Como é que a gente discute questões de gênero, de raça, classe social, religiosidade, espiritualidade, saneamento, poluição, violência, sem a gente travar, né? Só que também sem a gente dar um passo atrás e falar, isso é muito grande, eu não me envolvo. Como é que é esse meio do caminho? E aí eu tô aqui animada tentando ver se vocês estão me acompanhando.
agora vocês têm 2 chances, sim ou não, no chat. Com certeza. O Cláudio está animado, o Fabrício também. Professora, só uma Fale, coisa que eu estava olhando no Slido. Deixa eu ligar minha câmera, peraí. Estava acompanhando as dúvidas aqui e alguém perguntou, né? E algumas pessoas curtiram, 5 pessoas. Perguntando, a qualidade de vida do médico recém-formado é ruim? E aí eu me senti convocada, né? Me senti aqui, meu lugar de fala, né? Então vamos lá. Então a gente está fazendo toda essa discussão, né? Acho que a gente entrou em conceitos muito amplos, né? Tanto de saúde quanto de cuidado, que a gente vai discutir com um pouco mais de profundidade no ano que vem, na semana que vem. E em relação a isso, assim, pensando no conceito de saúde que a gente está discutindo aqui e pensando na vida do recém-formado e quais são os desafios que isso envolve, eu diria que depende, né? Essa resposta é meio padrão, mas é mais ou menos isso, assim, depende de onde você vai trabalhar, depende de qual área você escolheu, depende se você vai fazer residência ou não, né? Então, varia muito. Eu acho que o gargalo aí da qualidade de vida do recém-formado é a inexperiência, né? Isso não tem jeito, isso gera angústia, não tem como. Insegurança, inexperiência, então isso, de alguma forma ou outra, vai trazer algum tipo de sofrimento em algum momento da vida, né? Mas eu acho que tudo depende de como você lida com as coisas, como você leva essas questões, que rede de suporte você tem, se você tem uma rede de suporte que você pode discutir sobre isso, que você pode compartilhar experiências com médicos mais experientes do que você, ou médicos recém-formados também, a gente troca bastante experiência, isso ajuda, né? Você vê que o outro está na mesma situação que você, dá uma aliviada nesse sofrimento, melhora um pouquinho sua qualidade de vida naquele momento, e cada dia é um dia diferente, né? Então, se você trabalha, normalmente, né, o que a gente faz é pronto atendimento, resgate, né? Trabalha em ambulância, às vezes trabalha no clube. Então, depende de onde você trabalha, a qualidade de vida varia, dependendo de quantos plantões você pega na semana, né? Tem gente que dá plantão todo dia, emenda um plantão no outro, tem gente que não, tem gente que dá um plantão por semana, 2, 3 por semana, então não tem uma receita, né, uma verdade. Eu acho que tanto o recém-formado quanto qualquer médico, tudo vai depender de qual é a prioridade dele naquele momento, qual que é o desejo dele, né, qual que é o plano de vida, né, que a gente fala do projeto de felicidade, né, dos pacientes. A gente também tem o nosso projeto de felicidade. E isso se reflete na nossa prática, nas nossas escolhas enquanto profissionais. Então, eu diria que a qualidade de vida, assim, no geral, pensando no que a maioria, né, acaba seguindo, talvez não seja das melhores. A gente ainda está se adaptando, né, a profissão, a como tudo funciona. Então, às vezes a gente dá umas escorregadas, mas logo no começo você já começa a perceber. Não dá para pegar plantão todo dia, né? Não vou aguentar. Aí já começa a diminuir um pouquinho o ritmo. E assim vai. Acho que a adaptação é ganho de experiência, mas não tem uma resposta assim pronta para vocês sobre isso. Acho que é vivendo e aprendendo. Essa é a ideia. Show, Marina. E eu acho que o Fabrício falou que a pergunta era mesmo para você, né? E nessa direção, a gente lembrar, né, que quanto mais eu reflito sobre minha saúde, mais eu posso fazer o que a Huber fala, me adaptar, fazer escolhas e me gerenciar. Agora, se eu não paro para ver como está a minha saúde, eu vou no automático, eu vou na Matrix. Ainda mais dependendo que demandas eu tenho, que necessidades eu tenho, porque pode ser que sei lá, minha família me bancou os meus 6 anos de faculdade, mas agora eu preciso bancar minha casa, minha família, eu quero retribuir, né? Então, são contextos que a gente precisa super
a ir pensando e se avaliando e fazendo escolhas. Que escolhas que às vezes a gente tem mais autonomia a curto prazo, mas podem ser escolhas a médio prazo. O grande desafio é a gente manter esse cheque com frequência, sabe? A gente se verificar. E tem alguns estudos, pessoal, que mostram que o que a gente faz para a gente tende a fazer para os outros. Então, se eu cuido mais da alimentação, eu tendo a falar mais de alimentação com os meus pacientes. Se eu faço mais atividade física, eu tendo a falar mais. Tem uma pesquisadora que é a Erica Frank, que ela fala assim, médicos saudáveis, pacientes saudáveis. Se os médicos se cuidam melhor, o cuidado tende a ser mais efetivo. Mas é super difícil, né? A gente, por exemplo, essa decisão que a Marina falou, não dá para dar plantão todo dia. Como é a gente aceitar isso, que a gente se formou médico, mas a gente não dá conta de dar plantão todo dia, né? Então, são uma série de escolhas que tem uma implicação super, uma consequência que, de novo, vale várias discussões nos grupos de mentoria, comigo, com quem quiser, né? Mas eu acho que muito legal essa pergunta. E aí o Jonatas está falando do Homo Deus, né? Que é esse autor, ele tem tido umas boas colocações com a questão da pandemia também. Eu ainda não li os livros dele, mas tenho lido o que ele escreve sobre a pandemia. Deixa eu ler aqui, gente. Os resultados mostraram que as respostas eram muito relativas sobre a percepção de felicidade e que a comparação com pessoas próximas era muito mais influente nas respostas do que o real acesso a fatores que trazem felicidade. Assim, pessoas de diversos países com IDH alto se consideravam muito menos felizes que as pessoas de países com IDH baixo. Você acha que a medida de comparação também é importante na autopercepção de saúde e consequente promoção do bem-estar para a população? Ou você acha que a autopercepção é mais objetiva? Tudo bem. Importante a contextualização, Jonatas. Então, pelo que os estudos mostram, a autopercepção de saúde é mais objetiva, porque os números que a gente encontra aqui com os números que a gente encontra nos Estados Unidos, quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei com esses números, né? Elas são mais parecidas. A questão de felicidade tem componentes mais subjetivos mesmo, mas parece que a autopercepção de saúde, ela é mais objetiva mesmo. Mas vou dar outra sugestão para vocês. Eu sei que vocês estão super sobrecarregados de leituras e de atividades, mas tem um fotógrafo que fez um filme, uma série de vídeos que chama 6 bilhões de outros, que eu vou colocar para vocês, que eles mostram, assim, ele mostra só o rosto das pessoas em 70 países, se eu não me engano, mais, depois eu ponho o link. E ele vai perguntando o que é felicidade, para você o que é ter saúde, qual é o seu sonho, para a gente ver que tem coisas que nos aproximam, que é dos humanos, e tem particularidades, né? Então, e é o que o Jonathan está contando, é lógico que a gente vai construindo no nosso desejo, mas pautado no que as pessoas próximas de nós também trazem. Então, essa cultura mais próxima. Então, os desejos aqui das pessoas de São Paulo vão ser mais parecidas do que os desejos das pessoas que estão, por exemplo, achei tão bonito lá no Classroom de vocês, uma das pessoas colocou a chuva no Piauí, né? E outro aluno colocou o Vale Transporte no ônibus de São Paulo. São jeitos de viver a experiência de viver diferentes e que sofrem a interferência do meio onde a gente está. Então, tem a unidade micro, e eu acho que é isso, tem essa hierarquia que o Naumar chama, né, a hierarquia célula, órgão, tecido, corpo, ambiente, mas tem a hierarquia sujeito, família, território, sociedade. O que a gente está dizendo aqui é mais dessa segunda hierarquia, assim, o que eu sou depende da família onde eu estou, dos ambientes onde eu circulo, do território que eu transito e da sociedade mais próxima, mas tem uma dimensão da sociedade, ainda mais com a pandemia, do global que a gente vive. Então, é esse convite para, ora, pensar no próprio umbigo, ora, ir para o macro, que é desafiador, mas é potente. Então, acho que era nessa direção que eu
queria que trago para vocês, né, tanto autopercepção de saúde. Já perguntaram aqui, qual é a diferença de demanda para necessidade? Esperem a família Rocha, que a gente vai discutir lá na família Rocha. Mas brincadeiras à parte, assim, é uma diferença da percepção que a gente tem. Então, eu tenho demandas de saúde, que é uma coisa que eu percebo claramente. Tem necessidades, que às vezes eu não percebo, mas são necessidades. Mas a gente vai aprofundar na família Rocha, e como o tempo, né, da conferência, a gente tem visto que também muito tempo online, vocês vão cansando, então aguardem a família Rocha. Só para a gente concluir aqui a fala e esse percurso da teorização do conceito de saúde. Combinado? Aguentam esperar? Que a família Rocha promete vários outros conceitos, assim, competência cultural, território, a gente vai falar mais disso lá também, tá? Mas para agora fechar o raciocínio, né? Se vocês forem ver, tem várias propostas. Eu não sei se foi aqui ou foi hoje de manhã, tem gente que, se alguém conhecer um médico veterinário, eles estão falando do contexto de saúde única, que inclui a saúde humana, ambiental e dos bichos. O Lancet lançou em 2017 um movimento que chama Saúde Planetária, para incluir a questão ambiental. Então, a discussão de saúde não vai se esgotar, pessoal. E eu não quero que esgote. O que eu quero é que ela fique viva dentro de vocês. Então, o convite que Marina fez para vocês guardarem a nuvem é um pouco nessa direção. Porque quanto mais vocês forem avançando na graduação, mais vocês vão ver do corpo biológico, do corpo mental, um pouco de qualidade de vida. Mas se inquietem, se provoquem, pensem na saúde de vocês, usem termômetros para avaliar a saúde de vocês e para ir vendo nos encontros com os outros, né, os pacientes do EMA, pacientes das atividades de extensão que vocês fazem, que conceito de saúde está ali? Porque é assim que vocês vão deixando isso vivo para quando chega no internato. Eu não sei se a Bruna está aí, que eu acho que também essa aula virtual está tendo essa potência, né, da gente contar com internas nos acompanhando. A Bruna está aí, Marina? Pronto, oi, Bruna. Agora não vai ser tanto no susto, né? Mas a minha ideia era te convidar também a dizer para essa turma como você, que é interna, revisita esse conceito ampliado de saúde agora, né? Porque então no primeiro ano é uma vivência, que é a que eles estão tendo, mas e para você agora no quinto ano? É bem diferente, como eu falei de manhã, né, para outra turma, é bem diferente o que a gente pensa quando a gente entra na faculdade, antes de entrar em contato com as disciplinas, com os pacientes. Também, à medida que a gente vai aprendendo novos conceitos, a gente vai adaptando para a realidade quando a gente entra em contato com os pacientes. Então, cada matéria que a gente tem contato com pacientes com diferentes doenças e diferentes profundidades de qualidade de vida e tudo mais, a gente vai adaptando as nossas expectativas para o que a gente encontra pela frente. Falar com os pacientes e ver o que eles esperam da nossa da interação com o médico, dos tratamentos que eles vão fazer, e aí a gente vai mudando. Cada semestre a gente muda um pouquinho mais e ao final do curso, com certeza, já vou ter mudado um pouquinho mais também, e assim, quando me formar, vai mudando bastante. Acho que é isso. Boa. Obrigada, Bruna, porque eu acho que vocês ouvirem alguém, né, vocês são a Bruna logo, né, Bruna? Passa bem rápido. E eu acho que entender que é um conceito que a gente não vai, nenhum professor vai perguntar para vocês, qual é o conceito de saúde desse paciente, ou qual é a autopercepção de saúde, mas é como a analogia que eu usei, é uma carta na manga, para vocês se lembrarem que em alguns casos isso pode fazer toda a diferença, né, a gente perguntar, a gente se aproximar. Então, acho que esse é o convite, além de convidar vocês para mergulharem nessa definição, nesse conceito, nessa ampliação agora, no primeiro ano, mas é também deixar essa semente para os próximos passos. Então, frente a essa reflexão toda,
eu vou pedir para a Marina abrir de novo o Mente para a gente fazer a última nuvem. Bola com você, Marina. Né? Isso. Tá, tô aqui já. Então, pessoal, no sentido da gente fechar, né? Então, no comecinho da aula, a gente começou perguntando para vocês o que é saúde para vocês, né? Então, depois da aula, vou compartilhar aqui a tela. Vejam se vocês estão recebendo aí minha tela. Então, essas daqui foram as respostas antes, né? Antes da gente ter todo esse referencial teórico sobre conceito de saúde. E agora, o que é saúde para vocês? O que já mudou só em uma tarde, né? Que a Bruna falou que vai mudar ao longo do curso, ao longo da carreira inteira, mas e agora? Qual foi a mudança? Contem pra gente aí. Código é o mesmo. Olha só. Questão do autoconhecimento, né, que ficou bem evidente pelos exemplos, né, que a professora Ana deu. Questão de adaptação, né, a importância da gente adaptar as nossas condutas e do paciente também, né, estar aberto à adaptação para promover a própria saúde. Muito bom, é uma busca constante, né? É uma capacidade de se reinventar. Descobertas. Então, percebam aí, enquanto a gente está, podem ir mandando, a gente vai conversando, percebam o quanto que evoluiu, né, a percepção de vocês sobre o conceito de saúde, né, saiu de uma coisa mais física, né, mais associada ao corpo, e agora vocês já estão percebendo que é uma questão de autoconhecimento, de equilíbrio, né, de se conhecer. E o muito legal, pode falar, professor. Não, porque o impeachment apareceu de novo, e eu acho que a gente não falou dessa dimensão política, mas acho que está claro que isso interfere, isso é uma camada super importante. No texto que eu e Marco escrevemos, a gente coloca isso também, né? É que não dá tempo da gente falar tudo, mas tem coisas que não mudaram, o que eu acho importante. Bom, guilhotina já não vou por esse lado, mas acho que a questão política melhor não. É uma variável importante, e eu acho que é isso, a gente na medicina vai ver super pouco, pessoal. Quando eu estava no primeiro ano, para mim, político era partidário, era assim, me distanciava, mas cada vez mais, vejam que agora até escrevi um artigo nessa direção, né, a gente precisa ter esse papel político pensando no bem comum, né, numa coisa de direito, de coletivo. Então, bom que ele apareceu aqui também, e aí mais gente gostou da guilhotina, ai, vamos, mas acho que ver a mudança da nuvem, para mim, acho que é um bom termômetro, né, e eu acho que é mais um recurso para vocês guardarem ao longo do tempo. A gente ainda, a atividade tem 47 pessoas, mais gente vai colocar aqui a palavrinha, mas vocês vão ver, essa aula teve um momento de reflexão individual, essa atividade agora de teorização, e a gente também montou, né, agradecer aqui publicamente Marina, Giovana, Mike, Bruna, porque a gente montou uma atividade para vocês ainda refletirem um pouquinho mais, que é esse tempo restante, né, que agora a gente termina a aula, e aí a gente vai dar um intervalo, né, vocês gerenciam aí uns 20 minutos ou 15 minutos, para vocês fazerem uma atividade em dupla, né, Marina, vou já começar a falar, depois, se a nuvem depois voltar, não sei se mais gente vai colocar, estão pensando ainda, mas só para... não, podem me mandando, deixa eu transmitir ela de novo, peraí. Que daí a gente...
tem o Slido para outras perguntas, é que queria só contar essa atividade, né, que a gente programou. Então, agora, o que a gente sugere é que em duplas, vocês assistam o filme da Ana Cláudia Arantes, o TEDx, né, que ela fez no centenário da faculdade, e ela traz dimensões do sofrimento. E daí o convite é que vocês comparem essas dimensões do sofrimento com dimensões de saúde e façam uma aproximação. E aí a gente vai ver justamente o desafio para vocês é pensar no conceito de saúde em situações limites, assim, em 2 filmes, O Escafandro e a Borboleta e Os Intocáveis, 2 histórias reais, né, que vocês vão assistir trechos, que Bruna, onde dá para ver isso, vocês vão ver no Classroom. João, tem as orientações. Isso, acabei de liberar. Que a Marina já acabou de liberar no Classroom. Então, para vocês aprofundarem essa reflexão, o que é saúde nesses contextos, para que saúde nesse contexto, e depois disso, uma última pergunta que é, frente a essa dimensão e ampliação, o que isso impacta no cuidado oferecido pelos médicos, né, para a gente um pouco se aquecer para a aula que vem depois do feriado do dia 20, né, da emenda do feriado do dia 20. Então, a atividade está no Classroom para vocês fazerem em duplas, usando ou Google Meet ou WhatsApp, e façam essa discussão, e aí vocês preenchem lá, contando quem foi que preencheu. Então, sei lá, se a Cecília for fazer junto com o Cláudio, na hora do Classroom coloca, que é a resposta do Cláudio junto com a Cecília. Tá bom? Não sei se Marina quer reforçar alguma coisa da orientação do exercício. Da atividade. Eu acho que é isso, pessoal. Aí a gente, ao longo da semana, até amanhã, mais ou menos, a gente manda os feedbacks para vocês. E fiquem à vontade. Agora não tem muito limite de tempo, assim, para vocês fazerem. Só combinem entre si das duplas para enviar. E aproveitem, se vocês quiserem ver os filmes inteiros depois, tem os filmes inteiros que a gente colocou. A gente indicou os trechos, né, na postagem, mas Os Intocáveis, ele está disponível inteiro, o Escafandro também, né? Também tem no YouTube, se vocês quiserem assistir, são filmes muito interessantes. Então, aproveitar o final de semana, se estiverem procurando uma indicação, é uma boa, tá? A Giovana falou que tem que mandar ainda hoje. Então, preferencialmente sim, até hoje à noite, assim, para a gente conseguir ler e dar o feedback para vocês, tá? O envio, ele é feito, vocês abrem a atividade, tem um campo que abre do lado, no canto direito. Aí vocês podem digitar a resposta lá, tá? Aí a gente pediu para colocar no finzinho o nome das 2 pessoas que fizeram, porque aí vocês mandam do perfil de um de vocês só, né? Não precisa mandar os 2 repetidos. E aí a gente vê quem fez. Tá certo? Mais alguma dúvida, gente? Número USP, não precisa, Lucas. Só o nome mesmo, a gente já dá um check lá, tá bom? E aí, tiveram... Então é isso. Calma, Marina, que tiveram as 2 perguntas no Slido, sobre o portfólio e sobre o Photovoice, lá no meu estacionamento. Uhum. Então, o Photovoice, pessoal, sinceramente, como a ideia era vocês mapearem no contexto da FEMUSP o que protegia, o que desgastava, a gente não vai ter como continuar, né? Eu acho que a primeira rodada foi super potente para mim, acho que foi bem reveladora, mas agora o pessoal do CEDEM colocou naquela coordenação do 1º ao 4º ano, vocês viram? Que eles colocaram olhar pela minha janela. É uma espécie de Photovoice, mas é um convite para vocês colocarem fotos e, se quiserem, uma narrativa, né, do que aconteceu. Então, o Photovoice a gente vai deixar em banho-maria, dependendo da situação, a gente resgata quando a gente voltar lá para a rotina na faculdade mesmo, tá? Porque a ideia era um pouco explorar o território da faculdade. Mas fica o convite para quem gosta de foto, tem fotos muito legais na sala do 1º ao 4º ano, para vocês verem, tem 24, 27, já não lembro mais o número certinho, mas vale a pena, e coloquem suas fotos lá também, que eu acho que é um jeito, né, um pertencimento, um convívio com outras pessoas que não são da turma de vocês. E a questão do portfólio, a gente não fechou o campo no Google, né, Marina, do limite de palavras, mas escrevam
sobre o módulo 1. Quando a gente acabar o módulo 3, a gente vai também deixar o tempo para vocês escreverem, e depois a gente delimita, vai ter um limite de palavras e caracteres, porque senão a gente não consegue, e habilidade de síntese é outra competência que a gente espera, né, que vocês desenvolvam, mas escrevam agora mais livremente, sem compromisso, tá? Quer dizer, com um compromisso de registrar a experiência de aprendizado de vocês. Gênero textual super livre, Lucas, não estamos mais na FUVEST, passou, pode acreditar no fundo do seu coração que agora isso passou. Você pode escrever do jeito que você quiser, tá bom? A gente descobre, às vezes, alguns poetas, descobre gente que indica filme, que faz uma associação de ideias, então, liberdade nessa direção, tá bom? Então, acho que as duas perguntas do Slido, que eu tinha deixado no estacionamento do Photovoice e do portfólio, respondidas, aí sim, agora desejar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode ser em trio? Então, pela experiência que eu tive no módulo 1, né, o que eu acho bacana é, para esse momento, a gente priorizar as duplas. Ai, não consegui, já sou inseparável, quero muito um trio. Exceção, mas por favor, tentem fazer em duplas. Na aula de cuidado, a gente já vai usar outra estratégia com vocês, né? Daí, numa configuração diferente. Então, eu também estou baseando o pedido em cima do que a gente viu no módulo 1, enquanto as aulas eram presenciais. A interação em 2 acaba sendo mais dinâmica para o tempo que a gente tem agora, né? Pensando que vocês vão ter aí 1 horinha para fazer essa atividade, tá? Então, preferencialmente em duplas, por favor. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, gente, super obrigada, muito bom encontrá-los em parte por aqui, né? Deixo o meu abraço aí, acho que gratidão por vocês toparem, e as nuvens que vocês produziram realmente muito bonitas, então, muito bacana a gente conseguir fazer essa construção à distância. Parabéns para os persistentes aqui, obrigada, Bruna, obrigada, Marina. Obrigada, gente.